Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG. Começa agora o Estação Esportiva. As notícias do mundo do esporte de um jeito que você nunca ouviu. Muito boa noite a você, ouvinte, que está ligado na Universitária pelos 870 AM do seu rádio ou conectado pelo nosso site www.radio.ufg.br. Está começando agora o Estação Esportiva, uma produção dos estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. E quem vai estar com você nesse início de quarta-feira sou eu, Daniela Vessiani, hoje acompanhada da Tandara Reis. Boa noite, Tandara. Boa noite, Daniela, e no programa de hoje você confere mais um episódio da série A Copa no Mundo. Você acompanha ainda um boletim sobre a trajetória de Johan Cruyff, que completaria hoje 71 anos. Além disso, vamos trazer as principais notícias do que está rolando no futebol goiano. Tudo isso e muito mais você acompanha na sequência do Estação Esportiva de hoje. Futebol goiano. Agora vamos falar sobre os times locais, começando pelo Verdão, que enfrenta hoje o Grêmio no estádio Serra Dourada em partida válida pela Copa do Brasil. Lembrando que você acompanha logo mais a partida às 7 da noite pelo site www.radio.ufg.br. As emoções da transmissão ficam por conta da equipe Doutores da Bola. Mas vamos falar um pouco sobre a situação alviverde nessa competição. Exatamente, Daniela. O Goiás chegou às oitavas após eliminar o Sinop de Mato Grosso, além do Boa Esporte, Coritiba e Avaí. E essa é a melhor campanha esmeraldina na competição desde 2013, quando a equipe chegou às semifinais e foi eliminado pelo Flamengo. O embate com o tricolor gaúcho não deve ser fácil, isso porque os visitantes pentacampeões de 2016 devem vir com fôlego na busca pelo Hexa. O técnico Hélio dos Anjos comentou um pouco sobre o desafio de se enfrentar ao esquema tático do Grêmio. Enfrentar o Grêmio hoje é você saber que você está enfrentando a melhor equipe do futebol brasileiro. Se você for olhar os últimos 2 anos do Grêmio, eu não preciso falar nada. Uma equipe que projeta muita posse de bola para o Grêmio, tem uma variação técnica de jogadores ofensivos impressionante. Para mim não vai ter surpresa, mas se ele mexer na equipe, o Grêmio não vem com a equipe mista. O Grêmio vem com a equipe mais forte possível. E é a equipe titular do momento mais do futebol, dentro do campo, o futebol são as oportunidades. Nós vamos enfrentar realmente a belíssima equipe do Grêmio. Mas isso pode servir de motivação para o meu grupo, que tem a sua qualidade. É importante frisar que mesmo buscando uma boa partida contra o tricolor gaúcho, a equipe goiana deve priorizar a Série B do Brasileirão com o objetivo de acesso à elite do futebol brasileiro. Enquanto isso, a escalação esmeraldina para o confronto segue guardada às 7 chaves. O técnico Hélio dos Anjos não divulgou quem vai a campo, mas já adiantou, Tandara, que vai fazer ao menos uma alteração no time. Pois é, Daniela, o treinador admitiu que essa mudança representa um estilo de jogo diferente do que o Goiás tem praticado até aqui na competição, mas mantém o mistério sobre o setor tático que deve sofrer alterações. Vai ter uma pequena mudança. Ela é pequena no contexto numérico, mas ela é grande dentro da minha ótica de ver futebol. Mas não vai ser contrário ao que eu penso de futebol, não, em relação ao setor que vai ter a mudança. Se alguém começar a acompanhar a minha carreira, começar a olhar aquilo que eu já fiz até mesmo no Goiás, vai ver que eu gosto desse tipo de situação. E a partir do momento que eu passei a ter alguns jogadores disponíveis, né, eu já tinha pensado nisso antes. Teve o crescimento de um jogador do setor, eu segurei um pouco, e agora a tendência é fazer essa pequena mudança. Eu acredito que ela pode ser bem positiva, principalmente pela característica de jogo que nós temos. Apesar de todo esse mistério, a tendência é de que o centroavante Lucão deixe a equipe titular para a entrada de algum meia. Rafinha é o nome mais cotado. Já Maranhão, que foi desfalque por 2 partidas, está à disposição do treinador. Por outro lado, Léo Senna teve um estiramento muscular na coxa e deve ficar fora de campo por até 2 semanas. Outro desfalque é Júnior Viçosa, que teve uma lesão muscular no joelho esquerdo e deve permanecer em tratamento por 1 mês. Eliezer, Fábio Sanches e Rezende também apresentam baixas em recuperação de graves lesões no joelho.
A previsão é de que os atletas voltem a campo apenas no ano que vem. E com tantas incertezas a respeito da escalação esmeraldina, você acompanha hoje, logo mais às 19h, a transmissão da partida entre Goiás e Grêmio, em confronto válido pela Copa do Brasil com a equipe Doutores da Bola. Lembrando que a primeira hora da transmissão você acompanha com exclusividade pelo site www.radio.fg.br. E a partir das 20h, os Doutores da Bola levam até você as emoções desse grande duelo, também pelos 870M do seu rádio. E o Dragão venceu ontem o Guarani por 3-2 em partida válida pela Série B do Campeonato Brasileiro. Exatamente, Tandara. O duelo foi no Olímpico, sendo que o rubro-negro chegou a abrir 3-0 com gols de Fernandes e de João Paulo, que balançou a rede adversária 2 vezes. João Paulo comentou que o técnico Cláudio Tencati tinha perdido bastante movimentação em campo e avalia positivamente a atuação atleticana. Vamos ouvir com o som de uma certa torcida mirim ao fundo. A gente sabia que ia ser um jogo difícil contra o Guarani. O Tencati pediu bastante movimentação e a gente estava procurando fazer essa movimentação para poder abrir espaço. Estou feliz pelos 2 gols, pela ajuda dos companheiros e graças a Deus pude ajudar eles também. A gente está muito feliz pela atuação que a gente teve, feliz pelos gols e a equipe só tem a ganhar e só tem a crescer. Craque que é craque, chama a atenção da garotada mesmo. Brincadeiras à parte, mesmo após abrir a diferença de 3-0, falhas do goleiro Clever deram ao adversário a chance de fazer 2 gols. Os gols foram anotados por Bruno Nazário e Anselmo Ramon, e Cláudio Tencati comentou sobre essa falha do Clever e saiu em defesa do goleiro. Vamos ouvir. Olha, quando se tem um erro, é um erro coletivo, né? Então eu entendo que o goleiro vai ter esses dias, como o atacante tem dias de inspiração e de não inspiração, como meia, como volante, é que ali atrás não pode ocorrer, e a gente sabe o erro, porque não tem, é só a rede que vai parar a bola, né? Então ocorreu, mas ele faz parte da equipe, tem a nossa confiança e vai trabalhar com essa confiança. Apesar disso, mesmo levando 2 na noite de ontem, foi marcante para o meia Fernandes, que anotou o primeiro com a camisa rubro-negra. O atleta comentou um pouco sobre o trabalho junto à equipe e sobre a oportunidade do gol. O professor deixou a gente com bastante liberdade ali, falou para a gente marcar forte o ataque deles, que tinha bastante qualidade. A gente conseguiu marcar e chegar no ataque. Eu fiz o gol, o Romulo teve a oportunidade. O Bilhão acabou ficando um pouco mais preso, mas conseguiu fazer um grande jogo também. Mas a equipe toda está de parabéns pela vitória e pela dedicação que construímos dentro do campo. O próximo embate do rubro-negro pela Série B vai acontecer no dia 5 de maio no estádio Rei Pelé, em Maceió. A equipe, que está na 5ª colocação com 6 pontos, vai enfrentar o CRB. E agora vamos falar de Vila Nova, isso porque o Tigrão vai receber o Sampaio Correia no próximo sábado, em partida válida pelo Brasileirão Série B. A partida vai acontecer no Serra Dourada e você vai poder acompanhar as emoções desse embate na transmissão da equipe Doutores da Bola, que começa às 4h da tarde, nos 870M do seu rádio ou pelo site www.radio.fg.br. E o meia Elias, autor do gol, que garantiu a vitória sobre o CRB no último sábado, tem convidado o público a comparecer à partida e ajudar o time a manter o 100% de aproveitamento na competição. Vale ressaltar que fora de casa, a equipe comandada pelo técnico Emerson Maria conseguiu 3 pontos. E o lateral direito Maguinho comentou um pouco sobre o empenho do time na competição e o aprendizado com os erros para aperfeiçoamento dos atletas. A gente tem que viver um dia após o outro e o nosso dia agora, o próximo jogo, né, que nós temos diante do Sampaio, né, para a gente poder ter essa terceira vitória aí, que é importantíssima para nós. E a gente vai fazer o nosso melhor, né, respeitar o adversário, né? O professor já tem passado bastante coisa do nosso adversário e procurar vencer. Eu acho que uma das coisas que fez com que a gente não subisse o ano passado foi as derrotas e os empates dentro de casa. Então a gente tem que estar sempre aprendendo com os erros, e esse foi um erro que nós cometemos no ano passado, que a gente espera que esse ano a gente não sofra esses erros de novo. O Tigrão começou hoje a venda de ingressos para a partida do próximo sábado. A entrada para as arquibancadas custam R$40, enquanto o acesso às cadeiras vale R$60. E quem registrar a aposta na Time Mania, marcando o Vila, paga meia em qualquer setor. E esse é o primeiro jogo de uma série de 3 jogos colorados em casa. Em outras partidas, o Tigrão pega o Goiás e recebe a Ponte Preta
recebe a Ponte Preta. Você pode comprar o seu ingresso na bilheteria do Anésio Brasil Alvarenga, nas lojas Flávios, no Empório Bebidas e também pela internet. Como pode acompanhar as emoções de Vila Nova e Sampaio Correia aqui nos 870 AM pelo site www.radio.fg.br, com transmissão da equipe Doutores da Bola no próximo sábado, a partir das 4 da tarde. A Copa no Mundo. E vamos dar continuidade para a série que fala sobre os países que vão estar na Copa do Mundo FIFA de 2018. Hoje vamos falar sobre a Dinamarca e você pode acompanhar tudo no boletim do repórter Augusto César. Quando falamos de países nórdicos, certamente na sua cabeça vem imagens de guerras vikings e batalhas sangrentas. Entretanto, essa imagem estereotipada e remetente à época medieval não conduz com a situação atual da Dinamarca, uma das principais potências do extremo norte da Europa. Oficialmente denominado como Reino da Dinamarca, a monarquia constitucional é formada por uma comunidade de nações composta pela própria Dinamarca continental e por 2 países autônomos, as Ilhas Faroé e a Groenlândia. Apesar de ser muito associada a um frio brutal, comum em países nórdicos, a Dinamarca se localiza numa região da zona temperada. O inverno conta com temperaturas médias próximas a 0 graus Celsius e no verão a temperatura varia por volta dos 15 graus. O país, que tem como sua língua oficial o dinamarquês, é constantemente elogiado por suas condições de vida. Várias pesquisas apontam a nação como o lugar mais feliz do mundo, levando em conta o princípio de saúde, bem-estar, assistência social e educação universal. O Índice Global da Paz de 2009 apontou a Dinamarca como o segundo país mais pacífico do mundo, atrás apenas da Nova Zelândia. A nação dinamarquesa também foi eleita um dos países menos corruptos do mundo em 2008, pelo Índice de Percepção da Corrupção, compartilhando o primeiro lugar com a Suécia e a Nova Zelândia. A sua renda per capita foi estimada em aproximadamente $61 mil anuais em 2014. Sendo assim, o país ocupa a 6ª colocação no ranking do Banco Mundial. Para efeitos comparativos, o Brasil se encontra no 59º lugar, com aproximadamente $11 mil per capita. Por fim, o seu Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH, é classificado como muito alto, atingindo 0,92 numa escala que vai de 0 a 1. Esse índice coloca a Dinamarca como a 6ª colocada no ranking do Programa das Nações Unidas de países mais desenvolvidos. E apesar de ser muito rica, a Dinamarca não é muito populosa. No total, a nação conta com aproximadamente 5 milhões de pessoas vivendo no seu território. A cidade mais povoada do reino é a capital, Copenhague, que conta com pouco mais de 500 mil habitantes. Foi de lá que saiu o grande físico Niels Bohr. Os seus trabalhos, que contribuíram decisivamente para a compreensão da estrutura atômica e da física quântica, o levaram a ganhar um prêmio Nobel de Física em 1922. E foi também na capital dinamarquesa que nasceu o atual goleiro da seleção, Kasper Schmeichel, filho do lendário goleiro, já aposentado, Peter Schmeichel. O atual jogador faz parte do elenco que levou a Dinamarca para sua 5ª participação numa Copa do Mundo. A primeira aparição dos nórdicos foi em 1986, quando, liderado por Michael Laudrup, chegou até a 2ª fase da competição. Mesmo sendo eliminados precocemente, a equipe ganhou o apelido de Dinamáquina devido às vistosas atuações na primeira fase, com direito a uma sonora goleada de 6-1 em cima do Uruguai. A sua próxima participação em Copas foi em 1998, quando chegou até as quartas de final, mas foi derrotada pela seleção brasileira. Eliminação esta que ficou marcada por grande atuação de Rivaldo. O jogador marcou 2 gols na vitória por 3-2 do Brasil em cima dos dinamarqueses. Após 2 participações sem muito destaque nas Copas do Mundo de 2002 e de 2010, a Dinamarca vem forte para a Copa do Mundo na Rússia, comandada pelo craque Christian Eriksen, do Tottenham Hotspur. A 35ª colocada no ranking da FIFA promete dar trabalho no grupo C, composto também por França, Austrália e Peru. A expectativa que se tem é grande e a seleção alvirrubra pretende mostrar o alto nível de desenvolvimento que vem tendo no futebol. Augusto César para a Estação Esportiva. No ar, Estação Esportiva, o programa de todos os esportes. Na Universitária são 6 horas e 44 minutos. Futebol pelo mundo. E já foi dito mais cedo que o Goiás vai encarar a Pedreira Gremista aqui no Serra Dourada em um jogo válido pela Copa do Brasil.
Pois é, mas esse não é o único confronto da competição nessa noite de quarta-feira. O Corinthians vai levar sua poderosa defesa até o Barradão, onde encara o Vitória. O jogo marcado para 7h30 traz dois times em situações opostas na temporada. O Timão ainda está em lua de mel com sua torcida. Como se já não bastasse o Brasileirão do ano passado e o Paulista de 2018, o Alvinegro é o único clube com 100% de aproveitamento nas duas primeiras rodadas do Brasileiro. A equipe bateu o Fluminense por 2-1 na sua estreia do Campeonato Nacional de Pontos Corridos. Logo depois, aplicou 4-0 no Paraná, mesmo jogando na casa do adversário. A confiança está elevada no esquadrão, que ainda conta com os retornos de Ralf, Maicon e Cleison, poupados no chocolate. Esse vai ser o primeiro duelo corintiano na Copa do Brasil. Isso porque o Timão estava competindo na Libertadores e, pelo regulamento, acaba caindo direto nas oitavas de final da competição. Vale lembrar que o Corinthians já acumula 3 canecos nesse torneio de mata-mata e vem como favorito para buscar mais um. A edição deste ano promete pagar R$50 milhões ao vencedor. Já pelo lado do Vitória, as coisas não estão calmas como no CT Joaquim Gava. A equipe até conseguiu a proeza de eliminar o Internacional da Copa do Brasil na semana passada, né, Tânis? Isso mesmo, Daniela. Mas o quase rebaixamento na temporada passada e o baixo aproveitamento no índice do Brasileirão ainda assombram o maior rubro-negro do litoral. E para driblar a má fase, nada melhor que apostar na malemolência de Neilton. O atacante é a principal aposta do Vitória nesse ano e vem fazendo boas partidas. Resta ver se contra o Corinthians o eterno novo Neymar vai conseguir grandes feitos. E agora é hora de Libertadores. Vamos começar com o Flamengo. O rubro-negro já se recuperou da ressaca após a despedida do goleiro Júlio César e vai até a Colômbia encarar o Independente Santa Fé. E fé é algo que o Mengão vai precisar muito, viu, Tandara? O grupo da equipe carioca conta com pedreiras como River Plate e Emelec, mas não se pode ignorar que a equipe está indo bem no meio dessas feras. O rubro-negro é o líder da chave com 5 pontos, mesma pontuação do River, o vice. O adversário colombiano de hoje é o terceiro com 3 pontos, seguido por Emelec, o último com só um tento. Agora cabe aos flamenguistas partirem para cima e roubarem os 3 pontos lá na altitude. E para isso, Diego retorna a equipe para o jogo marcado para as 9h45. E chegou a hora de falar do grande confronto da noite de hoje. O Palmeiras viaja até a Argentina para enfrentar nada mais, nada menos que o Boca Juniors. Especialistas apontam que o confronto vai pôr a tradição contra o poder financeiro. O Verdão trouxe peças caras para o seu elenco e mesmo assim a torcida viu pouco serviço do Paulistão. Por essas e outras, a equipe de Roger Machado tem a obrigação de se classificar com folga na Libertadores. Isso vai ser testado hoje às 9h45 da noite, lá na Bombonera. Isso mesmo, Tandara. O Palmeiras é o líder do grupo 8 com 7 pontos, seguido pelo Boca, que tem 5. Caso ganhe, o time paulista adquire tranquilidade para sequências no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Enquanto Palmeiras e Flamengo não jogam, vamos falar do time brasileiro que entrou em campo ontem pela maior competição da América. É hora de ver como o Santos jogou contra o Estudiantes da Argentina. E a notícia é boa para o torcedor santista, viu, Tandara? O Peixe bateu a equipe hermana por 2-0 e se isolou na liderança do grupo 6 com 9 pontos. Os segundos colocados são os argentinos, que viram Gabigol e Lucas Veríssimo marcarem os gols da vitória alvinegra. Essa é a terceira vitória seguida de Jair Ventura na Libertadores. Agora os guerreiros da Vila voltam a jogar na competição no dia 1º de maio contra o Nacional do Uruguai. E hoje foi dia do segundo jogo da semifinal da Champions League. Às 13h45 da tarde, Bayern de Munique e Real Madrid duelaram na Arena de Munique e os espanhóis levaram a melhor. Pois é, Daniela, os alemães saíram na frente no placar. Aos 27 minutos do primeiro tempo, Kimmich aproveitou um espacinho ali na zaga adversária e fez que ia cruzar, mas chutou e converteu. Até aí, 1-0 para o Bayern. Mas o Real Madrid não entra em campo para brincar e no finalzinho da primeira etapa, aos 43, o brasileiro Marcelo colocou para o fundo das redes alemã e empatou a partida. No início da segunda etapa, o também brasileiro Rafinha falhou e acabou dando um contra-ataque de graça para o Real. Vasquez avançou e deu passe para Asensio, que não perdoou. Final de partida 2-1 para os espanhóis. O jogo da volta vai ser no estádio Santiago Bernabéu na próxima terça-feira, às 13h45 da tarde. O Real joga pelo empate e pode perder até de 1-0 que se classifica.
Hoje, Johan Cruyff completaria 71 anos. E para relembrar a carreira dessa lenda do futebol, ouça agora o boletim da repórter Tandara Reis. Considerado uma lenda do esporte, o multicampeão Johan Cruyff faleceu aos 68 anos após uma dura batalha contra um câncer no pulmão. O ex-jogador foi fumante durante muitos anos. Mesmo tendo deixado o vício, Johan considerava que o cigarro quase tirou tudo o que ele havia conquistado com o futebol. Se ainda estivesse vivo, o ícone do esporte completaria hoje 71 anos. Nascido em Amsterdã, o holandês revolucionou o futebol moderno, primeiro como jogador, depois como técnico. Nos gramados, foi vice-campeão do mundo com a seleção de seu país em 74. Naquele ano, a expectativa era de ver um espetáculo da seleção brasileira. No entanto, Jairzinho e Rivelino não conseguiram repetir o feito de 1970 e acabaram eliminados da Copa pela equipe sensação do torneio, que ficou conhecida como Carrossel Holandês. Liderada por Johan, a seleção holandesa encantou o mundo com seu futebol inovador, sem posições fixas. Foi nessa época que Cruyff passou a ganhar a admiração de todos até tornar-se um dos maiores da história do futebol. Antigamente, as partidas dos campeonatos internacionais não eram transmitidas pela TV e apenas as Copas eram assistidas pelo mundo todo. E mesmo tendo atuações abaixo das que tinha nos campeonatos europeus, o jogador holandês não deixou de se destacar no Mundial e se sagrou vice-campeão, ficando atrás apenas da seleção anfitriã, a Alemanha Ocidental. Apontado como um jogador revolucionário, tático, ofensivo, coletivo, vitorioso e eficiente, Cruyff foi destaque por onde passou. Durante sua carreira, 2 clubes ficaram marcados, o Ajax e o Barcelona. Com o Ajax, o meio-atacante conquistou 3 vezes consecutivas a antiga Copa dos Campeões da Europa e 6 vezes o campeonato holandês, entre as décadas de 60 e 70. Tais títulos chamaram a atenção do Barça, que buscou sua contratação às vésperas da histórica Copa de 74. No clube catalão, Cruyff ganhou apenas uma vez o Campeonato Espanhol em sua temporada de estreia, encerrando assim um jejum de 14 anos. Genial em jogos históricos, com uma goleada por 5-0 imposta a seu maior rival, o Real Madrid, dentro do Santiago Bernabéu. Johan deixou seu nome marcado no Barça, onde décadas depois voltou como treinador e criou raízes, passando os últimos dias de sua vida em Barcelona. Após encerrar a sua carreira como jogador em 1984, o craque holandês teve sua primeira experiência como treinador em 86 no Ajax, onde permaneceu por 2 anos e conquistou a Recopa Europeia na temporada de 86 e 87. Seu auge no banco de reservas foi no comando do Barcelona. Ele assumiu o clube espanhol em 88 e por lá ficou durante 8 anos. Enquanto treinador, Cruyff alcançou inúmeros títulos e formou verdadeiros esquadrões, como o Dream Team de 1992, que conquistou a primeira Liga dos Campeões da história do clube. E quem fazia parte desse time era Pep Guardiola, que anos depois se tornou técnico e ganhou tudo no Barcelona, seguindo o estilo de jogo implantado pelo craque holandês. Na equipe catalã, Cruyff treinou muitos atletas que viriam a se tornar ícones do futebol mundial, mas o jogador com quem teve uma relação muito intensa é um velho conhecido do torcedor brasileiro, o atacante Romário, que foi eleito o melhor jogador do mundo em 94, quando atuava pelo Barcelona. Cruyff trabalhou com o baixinho de 93 a 95 e afirmou que Romário foi o melhor jogador com que ele treinou, exaltando o fato do atacante brasileiro marcar gols de todas as maneiras possíveis. Em entrevista, o holandês contou um episódio que acabou se tornando uma das grandes lendas da carreira do baixinho. Cruyff teria dado autorização para Romário faltar 2 dias de treino para curtir o carnaval no Rio de Janeiro, com a condição de marcar 2 gols em uma partida. O brasileiro teria cumprido a exigência em 20 minutos e imediatamente pedido para sair de campo, afirmando que seu voo saía em menos de 1 hora. Johan foi responsável por uma filosofia de jogo que marca a equipe catalã até hoje, passando pelas categorias de base ao time profissional. Johan Cruyff foi muito influente no futebol, conquistou inúmeros títulos e foi ídolo por onde passou. Sua carreira inspirou muitos jogadores e treinadores e seu legado ainda permanece vivo na história do esporte mundial. Tandara Reis para o Estação Esportiva. E vamos começar o Giro Esportivo de hoje falando de basquete. No final de semana passado aconteceu a final da Copa Centro-Sul Goiano da modalidade. A finalíssima foi entre Piracanjuba e 2 clubes aqui de Goiânia, levantaram a taça.
Pelo basquete masculino, o Goiânia Paga Expresso ficou com o caneco, já no feminino foi conquistado por Ladies Basketball. Pois é, Tandara, o Goiânia Paga Expresso foi para a disputa da final contra os donos da casa, o Piracanjuba, e venceu por 75-64. Sendo assim, o time da capital ficou no lugar mais alto do pódio. O Piracanjuba ficou em segundo e os Raiders ficaram em terceiro. Exatamente, Daniela. Os Raiders venceram o Caldas Novas na disputa do terceiro lugar. E pelo feminino, o duelo foi contra 4 adversários: o APAB do Distrito Federal, o Sub-19 de URB e a adulta da URB e o Caldas Novas. O time goiano venceu os primeiros 3 confrontos, mas perdeu o último, o que fez com que as Larrys e a APAB ficassem empatadas na tabela, mas as goianienses venceram devido ao saldo de pontos maior. O assunto ainda é basquete, mas especificamente um garoto de 19 anos que vem se destacando na modalidade esportiva. O nome dele é Iago Matheus dos Santos, que se inscreveu para o recrutamento da Liga Norte-Americana, a NBA. Pois é, Tandara, Iago chamou a atenção jogando pelo Paulistano no NBB, o que fez com que o atleta fosse convocado para a seleção brasileira e participasse das eliminatórias FIBA para o Mundial, que vai acontecer em 2019. Agora, o atleta chamou a atenção também por ter participado do Nike Hope Summit, um evento que acontece anualmente nos Estados Unidos e que conta com a participação de jovens talentos do basquete. Por ter apenas 1,76 m, estatura considerada pequena no basquete, Iago é conhecido como baixinho do paulistano e agora vai aguardar para saber se vai ser convocado por algum time da NBA. Outro jogador brasileiro que também se inscreveu foi o atleta do Bauru, Gabriel Jaú. O ala pivô participou de um programa desenvolvido pela FIBA e pela NBA, agora em 2016. E agora o assunto é a seleção brasileira de paraatletismo. A jogadora Vanessa Cristina de Souza foi convocada pela primeira vez para compor a equipe do Brasil. A atleta, que joga pelo Unimes, vai defender o país no Grand Prix dos Paratletas, que vai acontecer entre os dias 25 de maio e 3 de junho na Suíça. A atleta foi destaque ano passado por ter vencido a São Silvestre na categoria para cadeirantes. Pois é, Tandara. Além disso, Vanessa conquistou 4 ouros na etapa regional, São Paulo de Circuito Paralímpico e o título da Meia Maratona Internacional de Lisboa, que aconteceu em Portugal. Você está ouvindo Estação Esportiva, o programa de todos os esportes. Na Universitária, são 6 horas e 58 minutos. E chega ao fim o Estação Esportiva dessa quarta-feira, dia 25 de abril de 2018. A apresentação foi de Tandara Reis e Daniela Vessiani. Produções e reportagens de Augusto César, Daniela Vessiani, Gustavo Mota, Paulo Emílio de Medeiros e Tandara Reis. Com edição geral e monitoria de Daniela Vessiani, Mariana Siqueira e Tandara Reis. E a orientação do professor Ricardo Pavan, com direção geral de Márcia Boarati. Trabalhos técnicos de hoje foram de Clóvis Henrique e Sandro Alves. O Estação Esportiva é produzido por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás. E para sugestões e participações, basta mandar mensagem via direct no Instagram, @Estação Esportiva, pelo e-mail estaçãoesportiva870@gmail.com ou ligar para 35 21 19 36. Uma boa noite para você, ouvinte. Boa noite a você, Tandara. Boa noite, Daniela. Boa noite para você, ouvinte. O Estação Esportiva volta amanhã às 6h30 da noite. Na sequência, você fica com a transmissão de Goiás e Grêmio pela internet e com o programa A Voz do Brasil pelo rádio. E fica por aqui o Estação Esportiva. A sua resenha diária sobre todas as competições do esporte. ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG.